Seja muito bem-vindo a mais um podcast Tel Veritas, buscando a verdade nas Escrituras. Eu sou o pastor Leandro e hoje eu estou aqui com um convidado mais que especial, um grande amigo de mais de 10 anos, pastor Eduardo, o pai de família, pai de 5 filhos. Ele vai estar se apresentando aqui, esposo, pastor, empreendedor. Então nós vamos estar discorrendo de assuntos aqui acerca da fé, acerca também do seu trabalho, seu testemunho de vida. Eu já quero cumprimentar aqui esse meu amigo. Seja bem-vindo ao podcast Tel Veritas, pastor Eduardo Mendonça, não é isso, meu amigo? Amém. Bom, eu quero agradecer o convite. É uma honra poder participar, servir os irmãos e discorrer alguns assuntos, histórias de vida, e que o nome do Senhor seja glorificado nesse bate-papo. E me apresentar, eu sou casado com a Aline, minha esposa. Eu tenho 5 filhos, eu tenho a Maria Eduarda, eu tenho o Tiago, eu tenho a Isabela, eu tenho a Alice e tenho o Davi. É muita coisa. Você conseguiu me superar, meu amigo. É muita coisa, mas Deus é louvado por tudo e eu sou muito grato a Deus pela família que eu tenho, né? Glória a Deus. Porque Ele que nos concedeu a família. A família, na verdade, ela foi criada no céu, né? Então isso é um privilégio de Deus para minha vida. Amém, glória a Deus. Pastor Eduardo, eu te conheço um tempo aí, mais de 10 anos, né? Sim. E a verdade, você foi bênção de Deus na minha vida. Em algumas situações, Deus usou muito você. E durante esses 10 anos, a gente manteve esse contato, né? Sua amizade é importante para mim. Trazer você aqui também é um privilégio. Sinto honrado, né, com a sua presença aqui. Eu queria que você compartilhasse com o pessoal aqui sobre o seu testemunho, sobre como você conheceu a fé, né, em Cristo. Bom, eu comecei na fé através da minha esposa. Ela congregava numa igreja e nós começamos a namorar em 2000. E aí eu ia buscar ela num culto, e aí eu ficava esperando ela na porta. Ela falava, chega às 9 horas da noite, que o culto acaba esse horário. E nunca acabava naquele horário. E aí o pastor louvava um hino, Jeová Rafa, sabe esse hino? E esse hino entrou dentro de mim. Meu Deus. E eu ficava na porta e o irmão falava sempre pra mim assim, entra, tal. Não, tô esperando minha namorada, tal. E isso foi me chamando a atenção, tal, e ela congregava e eu buscava ela na igreja e a gente, né, era jovem e tal, e tivemos caso, tudo, e ela saiu um tempo da igreja, ficou grávida, e aí nasceu minha filha, Maria Eduarda. Maria Eduarda nasceu em 2005, e eu e a Aline começamos a namorar em 2000. E antes de nós namorar, nós estudamos junto, desde a infância. E aí, quando foi em 2005, a Maria Eduarda nasce, e eu comecei a ir para a igreja com ela. Aí já comecei a ir para a igreja e tal, e quando chegamos na igreja, um dia, eu me lembro como se fosse hoje, acabou o culto e tal, aquele culto abençoado, um pastor chegou em mim e falou assim, olha, você quer um amigo de verdade? Eu tô aqui para ser seu amigo e tal. O que precisar de mim, pode contar comigo e tal. E aí, ele falou assim, você quer aceitar Jesus? Me ofereceu Jesus ali. Eu levantei a mão, não entendia muito direito. Levantei a mão, aceitei Jesus e ele me deu um abraço assim. E a gente começou, a partir daquele momento, a servir a Deus, né? Nos meados de 2006, mais ou menos. Certo. E aí eu, dali pra frente, comecei a congregar e tal. E aí eu bebi, eu parei de beber. E fui seguindo minha vida com a Aline. E aí chegou um certo momento que o pastor falou assim, ô Eduardo, por que você não casa? Eu falei, mas eu não tenho dinheiro, tô vindo agora, acabou de nascer minha filha e tal. Eu tô sem grana, cara. Não, mas Deus vai preparar e tal. Deus vai honrar vocês. Tudo, e foi Deus puro, cara. Sempre na minha trajetória eu falo assim que tudo é Deus, nada de mim, né? Não é, parece que é um jargão
evangélico hoje, né? Mas é uma realidade na minha história. E aí, eu cheguei e tal, aí ele falou, não, vamos ver uns negócios e tal, pra você casar. E a gente foi vendo. E Deus foi se encaminhando tudo. E quando... É pra você ver como que Deus é fiel. A gente olha uma coisa e Deus vai além daquilo que a gente imagina. Por isso que a Bíblia fala, Deus vai além daquilo que pensamos ou pedimos. E aí fomos ver um salão. E na época era uma chácara, aqui perto do Hospital Sapopemba. E aí nós fomos ver e tal. E aí eu cheguei e falei com meu pai. Eu falei, pai, ó, tô vendo um salão, eu vou casar. Se eu conseguir o dinheiro do salão, da chácara, o senhor entra com a comida. Ele falou, não, pode ver lá que a gente dá um jeito aqui. E aí foi uma festa. Pra você ter ideia, eu não tinha dinheiro, cara, assim, pra comprar uma casa. E Deus preparou. Deu trabalhar 1 ano pra juntar um dinheiro pra me dar entrada num apartamento. Eu e a Aline ia ali batalhando junto e tal, e nós vamos vencer. O apartamento ficou pronto 1 semana antes do meu casamento. Glória a Deus. Pra você ter ideia, nós pintamos o apartamento em 1 noite. Meu Deus. Pra ficar pronto pra montar os móveis, porque eu ia casar na semana seguinte, que atrasou o financiamento. Entendi. E aí Deus preparou tudo, assim, foi coisa linda. Deus foi tremendo na minha vida, na vida da minha esposa. Então, a minha trajetória de fé começou início daí. E aí foi no caminhos, e aí Deus foi me dando ministério. Eu falo que Deus me chamou, assim, muito precoce pro ministério. Foi muito rápido. Quantos anos você tinha no ministério? Quando eu entrei, assim, no ministério, eu lembro que em 2010 eu já era diácono. Em 2012, por ali, eu já me tornei presbítero. E foi indo muito rápido, assim, né? Aí fui para evangelista, depois na Canaã me reconheceram como pastor, né? E estamos aí caminhando com Jesus e Deus sempre sendo louvado, né? Através das nossas vidas, porque nós somos um canal. Verdade. A verdade é essa, né? Então, foi que nem João Batista falou. Eu não sou nem mais e nem menos daquilo que Deus me chamou para ser. Eu só sou o caminho, eu só sou o cano, né? Então, eu creio que Deus, ele tem me abençoado, Deus tem nos honrado, graças a Deus, e tem me dado uma família, né? Bem mais importante, né? A família, eu acho que... Cara, se eu falar para você que ganhar dinheiro, ter bens, nada se compara à família, né? Eu até estava orando com um pastor e ele falou, olha, eu vejo na tua vida você trabalhando na área da família. E glória eu tenho até dito isso com a Aline, né? Nós estamos trabalhando e você vê como que é as coisas. Deus vem dando à família, por exemplo, o Davi. O Davi foi meu último filho que nasceu. Nós não esperávamos ele. Um milagre, né? Então, milagre. Até porque você sabe da minha história e você sabe como é que veio. Sim. Então, assim, Deus me proporcionou a melhor coisa que existe na Terra. Foi criado no céu e Deus deu o privilégio da gente ter na Terra para cuidar, para zelar, né? Então, é o que eu falo, nenhum sucesso na vida do homem pode prejudicar a família. Verdade. Né? Porque senão não é bênção, é maldição. Então a família em primeiro lugar. Esse é o ponto. E eu louvo a Deus por isso. Que caminhada, né, de fé, né, pastor Eduardo, que a gente está percebendo aqui que você teve. E assim, a vida, né, ela é feita de altos e baixos, né? Na trajetória cristã é assim também. Acredito que você também passou alguns desafios. É assim, né? Quando eu abri minha empresa em 2009. E quando eu abri a empresa, eu saí de uma empresa que eu trabalhei da família, né, do meu irmão. E fomos batalhar. Abrir uma empresa, sempre aquilo que eu falei, pondo Deus na frente, porque você não tem recurso. Ser empreendedor no Brasil é um desafio. Verdade. Então a gente vai pôr nas caras e vamos aprendendo com o erro. Tomba, levanta.
E Deus vai nos moldando, né? Verdade. E quando eu abri a empresa em 2009, em 2010 eu comprei um carro. Novinho, zero. Um Classic. Uhum. E eu peguei esse carro no dia do aniversário da Aline. Eu abri a empresa em 2009, 2010 tinha comprado esse carro. Quando foi em fevereiro, pegou fogo no meu apartamento. Meu Deus. Ali foi um dos desafios difíceis, porque a Isabela tinha acabado de nascer. Meu. E eu tava num culto de Santa Ceia, num domingo. Nossa. E aí eu cheguei em casa, tal, e vi um monte de carro de bombeiro. Meu Deus. E quando eu vi os bombeiros, polícia e tal, eu não entendi nada. Eu falei, algum Poderia motoqueiro ser qualquer outro coisa. eu imaginei que tinha sido um motoqueiro que caiu porque era uma época de carnaval. E os motoqueiros estavam muito alvoroçados naquele dia. Uhum. Quando eu cheguei, vi minha janela queimada do quarto. Meu Deus. Quando eu vejo a janela queimada do quarto, eu falei, meu, o que tá acontecendo? Eu falei pro polícia. Ele falou, mas quem é você? Porque ele não me conhecia, né? Eu falei, não, sou dono daquele apartamento ali. Ele falou, então, pegou fogo no apartamento. Aí ele já me pegou pelo braço. Aí veio a Aline chorando e tal. Foi um momento, assim, muito difícil, né? Imagina. Então, vários desafios no meio do caminho vem, né? Porque Deus vai nos moldando, Deus vai fazendo que... E a gente erra muito, na verdade, né? Às vezes certeza. a gente toma uma decisão que Deus não tá no negócio, como aconteceu comigo, né? Mas Deus, ele é tão misericordioso que ele vai dando as saídas, né? Verdade. Deus vai tirando a gente de um caminho tortuoso e vai nos direcionando de novo, porque a misericórdia de Deus é aquilo que faz a gente não ser consumido, que é o que a palavra diz, né? Sim. Então é a base, assim, os desafios é grande, né? Você comentando aí, eu lembro também que não foi fogo, foi água. No meu apartamento primeiro que eu mudei, tinha acabado de fazer a cozinha, os móveis. E aí minha esposa esqueceu a torneira aberta e a pia cheia de louça, encheu, transbordou, espalhou pela casa inteira, chegou, tava até na escada do apartamento, água, estragou tudo o móvel. Então assim, a gente acabado de casar, né? A grana curta. Mas é nesses desafios que Deus vai trabalhando. Sim, vai nos moldando. Sim. Vai Até nos pra gente mostrando, amadurecer, né? Com E certeza. Deus mostra muito das vezes, assim, quem tá do nosso lado, quem afasta. É a maneira de Deus trabalhar, né? Então, Deus, ele tem esse aspecto dele que só ele tem, de nos moldar, de nos ensinar e de fazer com que a gente venha ficar amadurecido, né? Que nem José, Verdade. por exemplo. Se a gente olhar a história de José, José jamais era para ajudar os irmãos. E aí você vê a maturidade de um camarada desse, que ele chama os seus irmãos, né, no capítulo Verdade. 50 de Gênesis, Isso. e ele vai dando rumo para aquela turma que vendeu, jogou no calabouço, né, que caluniou. Então Isso. você vê, o cristão, ele tem que ter esse tipo de maturidade hoje, né? Porque eu costumo dizer assim, Leandro, ser crente não é para frouxo. Não é para frouxo e não é verdade. para menino. Paulo mesmo diz, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Sim. E quando eu fui crescendo, eu fui fazendo as coisas de jovem, de adulto. Saiu do leite espiritual para comida Você sólida. tá né? entendendo? Então, acho que hoje não é diferente. Hoje o desafio é grande, né? Antigamente era meio que dente por dente, olho por olho, né? Olho por olho, dente por dente. Isso. Hoje não é diferente, só mudou a maneira, né? Só mudou o jeito. Hoje a gente não é açoitado na rua, mas quantos bombardeios a gente sofre Espiritual, como né? crente. Verdade. Entendeu? Perseguição. A gente é taxado como crente santarrão, a gente é taxado como crente herói. E às vezes nós somos seres humanos, né? A gente é falho, a gente erra, a gente tem as nossas limitações. Com certeza. Então, nessa caminhada, né? Eu até preguei domingo, então tá fresquinho, né? A Bíblia fala Você tá que... cheio de Deus. Não, né? que isso. Mano. Ó, a Bíblia fala que melhor é o fim das coisas do que o princípio. Então, não é porque aconteceu alguma coisa no princípio ou no meio que a gente vai parar. Ainda tem a misericórdia do Senhor, como você citou aí, Deus nos moldando nessa caminhada e os erros vêm para nos ensinar, para amadurecer. Agora, tem gente que fica no erro ou na prova, porque não aprende, né? Porque a prova vem para nos aprovar
e ele não aprende. Então ele fica ali durante vários tempos, batendo cabeça. Então é aquele cai, nunca levanta. Sim. Né? E eu lembro que eu falei que a gente se conhece há mais de 10 anos atrás. Sim. Acho que faz mais, né, Leandro? Mais que eu creio que a gente se conheceu ali nos meados de 2014. Deve ter uns 16, 17 anos. Não, 2025. Dá uns 12 anos aí, isso. Mais ou menos, né? Que eu lembro que eu fui lá comprar, tinha acabado de entrar na empresa, eu fui comprar algumas roupas sociais lá e tal. E aí, depois de lá, foi criada uma amizade. Sim. Aí eu lembro que você me chamou para pregar, né? Que você me deu o primeiro terno. Né? Eu ganhei desse homem de Deus aqui. Inclusive, né? Faz terno como ninguém aí, né? Assim, né? Deus te usa também nisso aí para ajudar as pessoas, querendo ou não. É assim, tudo que você faz, é o que eu falo. Tudo que você faz, o que você gosta, não se torna nenhum trabalho, né? E assim, isso é prazeroso, entendeu? E Deus me deu muitos amigos nessa jornada do meu trabalho. Muitos pregadores, cantores que eu conheci. Então, assim, cada dia Deus tem dado mais pessoas, né? Inclusive na nossa igreja. Você vê que é uma igreja grande, a gente conhece muita gente ali, por intermédio. Hoje eu congrego na Canaã. Mas antes de eu congregar na Canaã, eu já vendi terno pro pastor Rogério Pardini. Você tem, né? Uhum. Então, assim, Deus tem dado muita gente, né? E isso é gostoso de fazer, né? E empreender é o que eu falo, é o desafio. Por quê? Porque o nosso país, ele não ajuda o empreendedor, né? Quando a gente fala assim, a pessoa vai empreender. Primeiro, para empreender, você tem que enfiar a cara e... Você entendeu? A pessoa tem que ser meio louco mesmo. Exercer realmente a fé, entendeu? Né? E você tem que ter uma comunicação. Você não é só empreender. Não é só você abrir um negócio. Né? Tudo que você faz hoje, você precisa ter engajamento de comunicação. Você precisa saber se comunicar com as pessoas. Você precisa entender do que você está fazendo, né? Nossa, porque hoje, no Brasil, para você ter uma ideia, a carga tributária no Brasil é uma das mais altas do mundo. Meu Deus. Então, hoje, a pessoa não quer abrir um negócio. A pessoa prefere ficar trabalhando ali, né? Todo mês tem seu salário e tal. Por quê? Porque os desafios é grande. Verdade. Né? Mas eu falo uma coisa. Se Deus estiver na frente, Deus... Ele dá a saída. Deus, ele abençoa. Amém. Né? E assim, você comentou aí, né? Que é pai de 5 filhos. Eu sou pai de 3, né? E fui vendo ali sua trajetória, né? Então fui acompanhando. Mas chegou em 3 e não consegui mais não, Barão. Aí é só para empresário mesmo. Mas assim, fala um pouco assim dessa... Que hoje os seus filhos, né? Já tem filho que já está trabalhando. Inclusive, na época que eu conheci, era tudo... Pequenos. Sim. Hoje a Maria Eduarda tem 20 anos, né? Uhum. Então, ela trabalha... na verdade, ela saiu do emprego, né? Ela trabalhava no Hospital Brasil, pediu demissão, pagar coisas maiores, né? Uhum. Então, não é uma decisão muito fácil, foi um negócio meio complexo com ela mesmo, mas a gente sempre apoia, né? Certo. O pai e a mãe nunca vão abandonar um filho, né? Verdade. Das decisões. A gente acompanha, a gente aconselha... E a pessoa tem que fazer o que ela gosta, não adianta. Então, cada filho tem a sua característica. Nenhum é igual ao outro, né? Um é mais nervoso, tem um temperamento mais, né? O outro é mais... Por exemplo, a Maria Eduarda, ela é muito séria, muito responsável. Porque eu até vejo assim, ela enfrentou os perrengues com nós, entendeu? Ela acompanhou tudo. O Tiago já é mais brincalhão. Ele é aquele que chega bagunçando a casa, tal, com as meninas. E a Isabela, ela já é uma pessoa assim mais... A Isabela, ela é quietinha, mas ela é muito observadora. Ela acompanha, assim, sabe? Então, tudo ela tem uma coisa para falar. Tudo quanto é assunto que a gente conversa, ela vem com a... né? A Alice já é comunicativa. Ela já fala com todo mundo. Ela, né? É o estilo dela. E quando a gente olha o Davi veio para alegrar a casa. Aí é o príncipe que chegou ali, né?
que Deus mandou, a gente entendeu, não foi fácil no início, não foi fácil nem para mim nem para a Aline, mas a gente entendeu que foi Deus que mandou, foi Deus que nos... o que eu falo é assim, ó, tudo que você não planeja, às vezes é uma surpresa que Deus está nos dando e a gente tem que abraçar, amar, cuidar, zelar, porque eu vejo assim, a igreja ela não começa lá, a igreja começa aqui. Exato. Né? Então, assim, é um desafio, cara. Porque você ter 5 filhos... Às vezes eu falo, sou pai de 5 filhos. Essa pessoa, mas você... Nem te chama pra festa já. Né? Já não chama pra festa. Já, né? Eu com 3 já não chama. Não chama. Porque se cada um for no banheiro, cada descarga já é uma caixa d'água. Vai comer uma picanha, 3 picanhas pra minha família. No bolo, o cara... 5 pedaços de bolo, 6 pedaços, 7. Não, eu falo assim, mas é brincadeira, né? Mas sim, assim... Sim. Os desafios de você ter uma família grande hoje é muito grande. Pelo mundo que nós vivemos, né? Os desafios com a juventude. Hoje a gente pega a juventude, tudo se acabando nas drogas. A gente vê funk, né? E o diabo, ele tem desassolado a sociedade a partir dos jovens, que vão ser o sucessor da igreja no amanhã. Sim. Então, o diabo, ele não dorme, ele não brinca. Diabo é o diabo. Exatamente. Né? Às vezes a gente brinca de ser crente. O diabo não brinca. O diabo, ele tá... A Bíblia fala, né? Ele tá ao derredor, bramando, feito um leão a quem possa tragar. Então ele fica ali, né? Verdade. Mas eu louvo a Deus pelos filhos que eu tenho, louvo a Deus pela família que eu tenho, pela esposa que eu tenho, sabe? Sempre me encorajando. Eu passei um momento difícil aí, nos meados de 2015, 2016, 2017, que foi difícil, porque eu me envolvi com agiota, eu quebrei, entendeu? Então, assim, e a esposa tá do lado, isso é uma dádiva de Deus, né? Verdade. E ela tem me sustentado, assim, nós vamos vencer, né? E eu tive que vender apartamento para pagar dívida, aí tive que morar num lugar muito complicado, que era uma invasão. E ali Deus foi nos moldando. E Deus foi fazendo muitos milagres também, né? A gente tem que reconhecer que Deus, ele fez muita coisa. Deus foi nos moldando novamente e foi fazendo os milagres assim muito rápido. Meu Deus. Então hoje eu louvo a Deus assim pela família que eu tenho, né? A minha base é a minha família. Não tem outro termo. Então todo sucesso que vai denegrir a minha família não é sucesso. É fracasso. Né? Nada justifica, nenhum sucesso vai justificar o fracasso de uma família. Glória a Deus. Né? Então eu louvo a Deus pela família que eu tenho. Mulher sábia, né? Edifica a casa, né? Cara, coisa... Faz a diferença, a né? forma do como ela conduz, que nem a Aline, por exemplo, ela cuida de todo mundo. Ela se preocupa com todo mundo, entendeu? Então, assim, às vezes o Thiago tem alguma coisa, ela vai lá, ela taxativa, a Maria Eduarda a mesma coisa, assim, e levanta a cabeça, vamos pra cima, vocês vão conseguir. Ela empurra muito, né? E isso é o que a Bíblia fala no Salmo 128, né? É a mulher ao redor da casa, os filhos ao redor da mesa, sempre, e o pai ao redor da família. Então é um conjunto, né? Que bênção. É o marido, é a esposa e os filhos. E você verá o filho dos teus filhos. Então, isso não tem preço, né? Verdade. Meu amigo, assim, família, que a gente está falando, entrando nesse assunto, né? Até o podcast Telveritas, ele tem esse viés, né? De trazer pessoas que são responsáveis, né? Com a família, pessoas de propósito, pessoas de Deus, que estão envolvidas ali na obra de Deus e que também tem com primazia cuidar, né, da família primeiro. Porque o que acontece? Você comentou aqui, olha como é que é a sua vida, né? Empreendedor, pai, e não é de um, né? Que hoje não querem nem ter um, agora é pai de pet. Sim. Mas você tem 5. E tem o seu trabalho, tem o seu casamento e, além de tudo, tem o ministério. Então, o que eu queria te perguntar, meu amigo, assim, você já contou algumas coisas, né, na sua fala, para administrar isso não é fácil.
Agora, na parte ministerial, né? Que você também recebe alguns convites para pregar fora. Então, você tem que administrar tudo isso. Empreender no seu dia, dar atenção para a família e ainda ter o tempo para buscar a Deus, né? Que a gente não pode deixar. A gente está falando aqui, né? Tem aquela ordem, né? Tem Deus, família, que você falou assim, a minha igreja começa em casa. Então, esse é um desafio também, porque tem muita gente que passa, a agenda do cara é 31 dias pregando. Que dia que ele tem com a família? O que acontece? Hoje, houve-se assim, um índice muito alto de divórcio na igreja, né? E eu já quase perdi meu casamento por causa disso. Teve uma vez, Leandro, que eu pregava todos os dias. A Aline era viúva de marido vivo. Porque eu não ficava em casa. E aí vai desgastando, vai acabando. Então eu falo assim, eu tenho isso comigo. E um grande pastor de família, ele fala assim, ama a Deus. Quem ama a Deus não vai ter dificuldade de amar a esposa. Quem ama a Deus não tem dificuldade de amar os filhos. Então, e a Bíblia, ela vai nessa ordem. Não é igreja primeiro. É Deus. Isso. Certo? Família. Trabalho. A igreja fica por último. Exatamente. E nessa inversão, que as pessoas estão invertindo, como eu já fiz essa inversão também, que eu já entrei por esse viés, a gente acaba perdendo o que é mais precioso, que é a família. Exato. Né? Então, qual foi a primeira coisa que Deus fez no céu? Institui a família. Assim, a família. Sim. Né? Deus fez todas as coisas, mas não era o primordial para Deus. O que era primordial para Deus é ter o relacionamento com a família. Por isso que ele fez Adão, depois ele fez Eva, depois veio Caim, veio Abel, porque Deus queria um relacionamento. Verdade. Né? Deus quer tanto um relacionamento com a gente que ele veio morar no meio do povo. Ele falou para Moisés, faz uma tenda que eu vou morar no meio de vós. Quando a gente olha Jesus, Jesus morou no meio de nós. Verdade. O Espírito Santo mora onde? Nossa. Em nós. Então, assim, Deus quer ter esse relacionamento. Mas Deus não quer ter só o relacionamento com o pastor da casa. Porque Deus não conversava com Adão sozinho. Deus conversava com Adão e Eva. Verdade. Então, quem ama a Deus não tem dificuldade de amar as outras pessoas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Se você não cuida bem da tua família, eu já negligenciei também. Né? Falhas, porque a né? gente erra, a gente quer galgar um patamar. Eu achava lindo os pastores chegando com as bíblias, subia no púlpito, congresso e tal. Eu achava maravilhoso aquilo ali. E eu fui. E quando chegou que o casamento estava fracassado nesse tempo, Deus nos restaurou de novo. Glória a Deus. Entendeu? Então, assim, família, eu amo falar de família. Até porque eu sou da minha família, da parte dos meus parentes, dos meus irmãos, eu sou o que mais tem filho em casa. Né? Então, foi Deus que me presenteou, foi Deus que me levou para esse caminho, e eu creio que Deus tem um grande propósito na minha vida através desse caminho da família. Amém. Por quê? Porque tudo que Deus fez, o diabo quer desconstruir. Você já percebeu isso aí? É verdade. Deus quer desconstruir a família. Deus quer desconstruir os jovens. O diabo. Né? Deus não, o diabo, perdão, na minha fala, desculpa. O diabo quer desconstruir tudo que Deus faz. Sim. Então, o que ele quer fazer? Ele quer destruir o casamento. Porque ele destruindo o casamento, ele vai destruir os filhos. Ele vai destruir a família. Um rompimento estraga muita gente no meio do caminho. Verdade. Entendeu? Frustração. Filho que vai precisar de um psicólogo. Não tem mais a figura paterna. E isso vai desconstruindo tudo que Deus fez no céu. Verdade, né? Verdade. E você vê, quando Caim mata Abel, por exemplo, foi uma agonia para Deus. Eu falo uma agonia no nosso termo, na nossa linguagem, mente, tá? né? Mas Deus não queria aquilo. Verdade, com certeza. Deus quer a família, Deus quer unir a família, Deus quer agir no meio da família. Deus quer uma família fortificada. Você pode perceber, quando você tem uma discussão com a tua esposa,
você não produz bem. Não flui. Você não flui. Se for para pregar, então, meu Deus. Você entendeu? Você vai Você vai destruído. naquela hipocrisia. Exatamente. Né? E, Você precisa se consertar antes, pedir Meu, perdão, orar. Cara, falar uma coisa pra você. Se acertar para Leandro. poder. Eu fui num evento com a Aline. Fazia tempo que eu não chorava. Muito tempo. Então eu tava naquela vida rotineira. É igreja, é casa, trabalho, igreja. Casa, trabalho, igreja. Casa, trabalho, igreja. Você vive numa vida tão rotineira que ali vira uma coisa costumeira pra você. E aí eu fui num evento que, você entra numa sala de cirurgia lá espiritual, que o camarada vem com o bisturi e ele vai abrindo as feridas, entendeu? E eu comecei, eu chorei várias vezes nesse evento. Glória a Deus. Foi uma coisa que marcou, né? Uma coisa que nos ensinou e é uma coisa que não pode faltar e não pode cessar na nossa vida. Você tem que parar para ouvir, você tem que parar para estudar, você tem que parar... investir, né, no casamento, investir. Você tá entendendo? É. Entendeu? Então, assim, nenhum casamento vai sobreviver na loucura. Ah, mas eu tô indo pra igreja, mas eu trabalho, mas... Não, você tem que parar um pouco. Sabe por quê? Porque um dia Jesus vai pedir conta da nossa família. Verdade. E ele não vai pedir pro pastor Rogério, vai pedir pra mim. Exato. Entendeu? Então a gente se esforça, luta e eu creio que Deus vai nos dando a direção e vai nos abençoando, né? Porque Amém. é Ele que tem que estar na frente, Ele que tem Com que... certeza. Entre você e a Naira, tem que estar Jesus no meio. É aquela Tem que estar Jesus cordão no de meio. teres obras, né? Você entendeu? Ele tem que estar entrelaçado. E é isso que Deus fez no Jardim do Éden. Adão tinha pecado. E Adão se envergonhou. Me E Adão escondi. se escondeu. Né? E Deus não quer isso da gente. Verdade. Né? Eu acho que Deus, ele tá trazendo um tempo para aqueles que buscam, né, que querem de renovo também. Porque na mesma proporção que você citou aí sobre o índice de divórcio, mas aqueles que buscam, igual você fez, tem a restauração. Eu digo isso porque eu também tive as crises no casamento, né? E Deus, através da sua palavra, disse que iria nos curar para que a gente pudesse curar outras pessoas. Por intermédio de Deus, da palavra dele, da multiforme graça de Deus, a forma que ele usa. A minha esposa hoje e eu estamos assim vivendo um novo de Deus. Tanto ministerialmente, né? Sim. Minha esposa está envolvida ali na obra de Deus. Os nossos filhos já estão um pouco maiores, né? E uma das coisas que eu vejo, que você falou aí nas diferenças no nosso filho ali, das personalidades deles, eu vejo que o maior desafio, o nosso maior compromisso é imprimir, né, o caráter de Cristo neles. Então, assim, tem horas que às vezes você até afrouxa um pouco. Sim. E aí você tem que retomar, por quê? Meu pai, eu não vim de um lar cristão. Meu pai não me ensinou a ler a Bíblia. Meu pai não me ensinou a ler livro. O que me ensinou foi o que eu aprendi na escola. Mas meu pai é muito rigoroso, rígido. Me ensinou muito a trabalhar. Você tem que trabalhar, você tem que ser um pai de família. O dia que você for, ele falava para mim e pro meu irmão, o dia que você tiver a sua família, você vai dar valor. Então, falava pra gente pagar a conta em casa, pra ir já criando responsabilidade. Sim. E essa geração, né, que eu digo, é uma geração que está muito globalizada, né, vamos dizer assim, em relação a questões de tela, de internet, de informação. Está munida de informação, só que são muitas coisas são ruins, Na verdade, informações assim, ruins. muniu de informação, mas não muniu no braçal. Isso, Entendeu? Porque assim, eu vejo que meu pai, ele começou muito novo a trabalhar. Meu pai colhia algodão em fazendas e sempre veio do interior e tal. Meu avô era muito bravo. Meu avô era muito ignorante. Então, assim, ao ponto de bater, de, né, ser bruto. Porque eles vieram dessa criação.
Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. A Aline começou muito nova também a trabalhar. E nós, no braçal, a gente trabalhava. Porque era o que nós tínhamos, né? O nosso brinquedo era braçal. Verdade. Pra você ter ideia. Verdade. Né? Um carrinho de rolemã, era uma bicicleta, era pipa, era... O nosso brinquedo era rua. Hoje verdade. não, hoje os jovens é quarto, é tela, tem informação na mão, mas não tem um braçal, né? Então, e a gente olha hoje os jovens com muita depressão, né? Muita ansiedade. Isso é um desafio que está vindo, né? Na nova geração. Sim. E eu falo assim também, Leandro, eu acho que a igreja afrouxou muito para os jovens, né? Trazendo... quando eu falo igreja, eu falo num termo geral, com todo o respeito à igreja, né? Eu não tô aqui denegrindo, né? Mas afrouxou, colocando algumas coisas do mundo para dentro da igreja, para atrair jovens, né? E assim, até onde isso é bom e até onde isso complica, entendeu? Então, assim... Você está atraindo o jovem, mas você tem que dar uma... É o que o apóstolo Paulo, ele fala uma frase muito importante. Ele fala assim, ó. Eu combati um bom combate. Eu acabei a carreira e guardei... Ele não guardou dinheiro. Ele não guardou bens. Ele não guardou nada que o mundo proporcionou para ele. E era um camarada inteligentíssimo, poliglota, falava várias línguas. Verdade. Um homem estudado, um homem que conhecia o mundo praticamente. Com certeza. Mas ele guardou a fé no final da tua vida. Né? O fundador da Apple ganhou tanto dinheiro que quando ele chegou no final da vida dele, ele falou assim, juntei tudo. Ganhei muito dinheiro. Mas tudo que eu ganhei não me serviu para nada agora. Não cura, né? O câncer que ele teve, Não cura, cara. Não tem jeito. O dinheiro não vai curar a ferida que a alma proporciona. E o que vai curar as feridas da alma foi o que o salmista disse, é o Senhor. É Deus. Eu entendi quando eu entrei no templo e o Senhor apareceu. E era um camarada crente. Era um camarada que entendia da música. Era um cara que era responsável pelo culto, mas ele estava doente na alma. Estava olhando a prosperidade dos ímpios, porque o ímpio, ele prosperava, o ímpio não tinha aperto na sua morte. Ele estava olhando até a morte do ímpio, cara. É que é mais ou menos assim, pastor. O que acontece? Eu já também olhei a prosperidade do ímpio. Um dia eu já estive como Asaf. Ô, Leandro, eu não sou hipócrita. Eu vi uns amigos... Já também, Desculpa te cortar. Não. Só pra mim não perder o raciocínio aqui. Sim. Quando eu vi uns amigos meus que estudou comigo, meus moleque, tudo de carrão. Tudo montado no dinheiro. E eu ali vendendo um apartamento pra pagar agiota. E sabe, naquela quebradeira? Então, assim... Tudo tem seu momento na vida. Tudo. Eu falo isso pro Tiago. Tiago, calma. Tudo tem seu tempo. Não adianta você viver o hoje, que é pra você viver daqui 10 anos, por exemplo. Tudo tem seu tempo. Deus vai... E assim, o bom de servir a Deus é que Deus vai direcionando. Deus vai encaminhando. Deus vai abrindo... Meu, eu falo pra você, Deus faz umas coisas comigo que... Se eu for olhar assim, eu falo, eu não tenho capacidade pra isso. Eu não tenho expectativa pra isso. E Deus faz, né? Pela misericórdia dele, né? E se a gente olhar, muita gente é assim, né? Pode concluir tua fala. Não, é que, assim, o que eu ia dizer é que, assim, quando a gente olha para a prosperidade dos ímpios, é que, assim, eles estão fazendo o que é errado e aparentemente está dando certo. Então, o que é a questão hoje do cristão que está ali servindo a Deus e aparentemente para ele está dando tudo errado? Toda a questão foi o que você falou. É que, para esses que aparentemente tá fazendo errado e tá dando certo, no final vai dar errado. Só que para aqueles que estão fazendo certo e tá dando errado, no final vai dar certo. Sim. Então, por quê? Porque ele tem a fé, ele guardou. Então, assim, hoje nós vemos que tem sido pregado um falso evangelho, mas isso não é de hoje. Já é desde os tempos de Cristo, desde a igreja do primeiro século. Sim.
E isso Tinha tem os falsos mestres. os falsos mestres sempre tentando entrar na igreja. Sim. E em algumas, que até isso aí eu considero que não é igreja, deixaram entrar. A partir do momento que não lutaram contra, que deixaram entrar, já deixaram de ser igreja. Então só tá lá o nome e fala que é igreja, mas não. Só prega o falso evangelho, que não é o evangelho que confronta. O evangelho que transforma, o evangelho que restaura, que cura e que também abre porta. Porque Deus, ele cuida. Ele cuidou de Paulo quando ele estava fabricando tenda. Ele cuidou de Paulo mesmo, que Paulo testemunhou sua própria boca. Eu aprendi a contentar com o que tenho. Se a gente olhar para o pai da fé, né? Deus dá uma ordem. Para onde você vai? Para onde eu caminho? Para onde onde eu vou deitar? Onde eu vou dormir? Só obedece. Né? Só obedeceu. Só né? obedece e vai. Então, assim, olhando isso, né, pastor Eduardo, a gente fica um pouco pensativo o rumo que a igreja está tomando, né? O índice alto, como você falou, de divórcio, mas assim, ainda existe, gente. Estou falando aqui debaixo do sangue de Jesus, o remanescente fiel. Ainda existe crentes de verdade, pastores compromissados com a palavra de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, Leandro, que ainda oram. Eu posso falar da nossa igreja. Eu não posso falar da outra igreja. Isso, vamos falar, né? Eu vou falar da Canaã, por exemplo. Por base, né? Não expondo o nosso pastor, mas... Não, de maneira né? De maneira alguma, jamais. Mas assim, você pega Canaã, por exemplo, uma igreja que é cheia. Uma igreja que era pro pastor estar tranquilo. Né? Perto do que você tá falando, certo? Sim, sim. Então era pro pastor estar tranquilão. Entendeu? Não, nosso pastor ora, cara. Tem compromisso, né? Tem ainda compromisso. Com o povo, com a palavra, né? Nosso com Deus. Nosso pastor é de Deus. Você não vê nenhuma baixaria, nenhum falso testemunho contra eles. Você olha eles. lá no culto de segunda-feira, ele desce para profetizar. É o que você falou. E quando não perdeu a essência, né? Não na caminhada. Perdeu a essência. E quando tem que corrigir, que você já viu lá. Já. E como nós vê, a paulada desce também, entendeu? Já há 27 anos, né? De 25 anos. 25 anos de Nasceu ministério. em 2000, né? Isso. Então, assim, a gente vê isso claramente. Agora, você pega outras igrejas, tem também. Sim. Só que o pastor quer viver uma vida confortável, né? Não aí sei se por causa que já viveu uma vida muito mirrada, talvez sofreu e tá numa situação confortável, quer ficar confortável. Só que o evangelho não é isso. Jesus, ele não foi assim. Por exemplo, Jesus não teve banquete. Ele proporcionou banquete, mas quando ele não teve banquete. Ele não fazia questão de banquete. Até porque, se a gente pegar a palavra de Deus, a gente vai ver Jesus saindo da festa da Páscoa para ir curar enfermo. E na festa da Páscoa era uma festa que os judeus jamais deixariam de ir. Até porque, se nós pegar os salmos, né? Os salmos de romagens, eram os peregrinos indo para Jerusalém, para a festa da Páscoa, porque eles saíram. Era como se fosse... hoje, eu vou usar uma linguagem para a gente entender, é os católicos que vão para Aparecida do Norte. Porque lá vai ter a festa da Aparecida, eles vão se encontrar lá. Assim era Jerusalém. Verdade. Então eles saíam de todas as localidades e iam para Jerusalém. Jesus saiu daquela festa para curar os enfermos. Jesus curou um enfermo no sábado. Tudo tinha um propósito. Tudo né? tem um propósito. Tudo. E o propósito, Leandro, não é um propósito confortável. É para pagar preço. Verdade. Né? O evangelho é pagar preço. Porque hoje, você pode perceber, hoje a gente trata Deus como um clube. Não é mais uma prioridade. Nós tratamos Deus hoje como se sobrar tempo eu vou. É uma realidade. Hoje eu não tô com vontade de ir. Você tá entendendo? E lá na cruz nós não fomos tratados assim. Nós fomos tratados com prioridade. Verdade. A cruz é uma inversão. É uma inversão do quê? Santo comprando os pecadores. Verdade. E os pecadores aqui não quer colocar a cara a tapa pelo santo. Ele disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz. Cruz e me siga. Ele falou,
o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Não tem onde... Então, ou seja, eu não sei onde eu vou dormir, eu não sei onde eu vou comer, eu não sei o que eu vou beber. Quer vir? Ele falou pro jovem rico, vende tudo o que você tem, divide aos pobres e me segue. Ele quis? Não quis. Mas lá na cruz, o que ele fez? Mesmo assim. Ele não retrocedeu. Não, e nós estamos retrocedendo. A gente tem... eu falo por mim mesmo, tá? Eu tô falando por mim, Eduardo. Precisamos melhorar, né? Muito. É. Eu falo que Deus é bom, é a gente que não presta. A verdade é essa. E a gente fica numa luta, né? Às vezes, querendo provar para o homem que a gente serve a Deus. Eu acho que é o contrário. Essa renúncia que você está falando aí, que você comenta, ela vem de dentro para fora. É uma renúncia que você renuncia o seu eu para viver a Cristo. Quem fala que é fácil, não está vivendo o Evangelho. Quem fala que é fácil, não está. Porque ele está vivendo o Evangelho que ele criou na própria mente. Sim. Porque não é fácil. É difícil você renunciar ao seu eu. Por quê? Porque todo dia o inimigo vem com pratos. Sim. Se você é casado ou se você é solteiro, vai vir as tentações. Você fala, não, eu vou casar que vai parar. Não, vai continuar as tentações. Sim, Vai, até porque é diárias, né? O inimigo, ele não respeita a aliança. Na aliança que você quebrou, carrega no né? dedo. Ele quebrou no céu, então ele Respeita. detesta aliança, Exato. ele detesta propósito, ele detesta pacto. Ser fiel. Né? Então, Fidelidade. se ele quebrou no céu, no lugar onde só tinha santidade, imagine aqui. Exatamente. Entendeu? Aonde Jesus, no seu tempo, ele comparou aquele povo como o pior de Sodoma e Gomorra. Agora, imagine agora. Imagine nos tempos que a gente vive, né? Então a gente está num desafio, a igreja está no desafio, mas a igreja não pode retroceder. Eu vejo que a igreja ela tem que avançar, ela não pode perder sua essência, ela não pode perder sua perspectiva. Por quê? Porque o arrebatamento está muito mais próximo do que a gente imagina. Verdade. Né? A gente ouvia de criança, Jesus vai voltar, Jesus vai vir. Parece Jesus... que ele está longe, né? Você entendeu? É. E às vezes não. Às E vezes assim, ele vem no particular. Uma das coisas que eu às vezes fico conversando, né, com a minha esposa é assim, ó. Paulo diz, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, se eu estou vivendo hoje, eu tenho que viver para Ele. Viver em santidade, viver em fidelidade para Ele. Agora, se acontecer qualquer coisa, que pode acontecer a qualquer momento, aí Jesus voltou para aquela pessoa. E essa pessoa estava vivendo conforme a vontade de Deus? Porque é isso que você falou. Pode ser que a pessoa não venha viver o arrebatamento. Tocou a trombeta, a pessoa não viveu isso. Mas e se acontecer de dar um infarto? Nossa, eu tenho visto pessoas de perto morrer com 30 anos. Jovens. E não só isso, né? A gente vê muitos líderes morrendo, né? Sim. Muitos líderes importantíssimos, homens de Deus que partiram com a pandemia, né? A gente pega o apóstolo Rina, um cara novo, um cara saudável, e aconteceu um acidente. Ele levantou na hora do acidente. E ele era um cara que fazia muito esporte radical, né? Sim, um cara ativo, né? Um cara que, assim, e chocou uma nação. Porque é um cara importante para a sociedade, para a igreja. Fez né? muito, né? Fez. Deus, um né? cara é um gigante, né? A gente pega, por exemplo, vários aí. Você pega o Enéas Tonini, um pastor batista, com 100 anos de idade, o camarada pregava igual criança. Você vai entender? E você pega novo aí que tá cansado, às vezes, né? É. Então, assim, quando eu vejo que o arrebatamento tá muito mais próximo, eu vejo que, assim, pode chegar agora o arrebatamento, mas pode chegar particular. Exato. Né? E Deus só vai levar os prontos. Os prontos. A pandemia foi uma coisa que veio para nos humanizar, para nos colocar no nosso devido lugar. Nós somos dependentes de Deus. Né? E muita gente não aprendeu, né? Não aprendeu. Nem com a pandemia. Não aprendeu. Então, na pandemia se desesperou. Não, Deus, se você me der livramento, eu vou para tua casa, vou para tua presença. Não, eu vou te falar uma coisa. No começo,
ficou aquele negócio, aí vai ter culto online, como que vai ser? Aí o pessoal parou de ir para a igreja. Muita gente não voltou. E ficou acompanhando pelo online. E muita gente não voltou nem no online, nem no presencial depois. E o online meio que estourou. Tinha muita gente que não era conhecida, se tornou conhecida através da internet, né? E também por consequência da pandemia. Eu mesmo era contra fazer vídeo. O pessoal já pregava, o pessoal grava alguma coisa para a igreja, grava um vídeo. Aí eu falava, não, sabe? Mas tem os dois lados, né? Não, sim. A Canaã se preparou muito bem. Quando aconteceu a pandemia, eu congregava numa igreja lá no Maitá. E aí, o pastor Rogério Pardini, ele lançou um programa, chama Bom Dia Canaã, que acontece até hoje, que foi um fruto da pandemia. Porque para os cultos, todo mundo desesperado, nem estava doente, mas já achava que ia morrer, porque veio o desespero, veio aquele choque, né? Sim. E aí Deus deu no coração do pastor dele criar esse programa. Eu não congregava na Canaã nesse tempo, e eu congregava numa igreja no Maitá, numa Assembleia de Deus. Cara, só ia você pregar pra câmera lá, e aí quem não estava acostumado sofria, quem não tinha ferramenta para aquilo sofreu. Então foi uma bênção. Só que essa bênção tá voltando contra a igreja. Sabe por quê? Porque se eu falar uma coisa errada aqui, se eu falar uma frase errada, eles cortam lá e denigre. Verdade. Estão voltando contra a igreja. E é uma coisa que era para ser uma bênção mundial. Exatamente, né? Verdade. Então, assim, eu vejo em dois lados, o positivo e o negativo. A internet deu voz a dois tons de pessoas, aos imbecis e aos sábios. Quem é sábio vai fazer o seu trabalho na internet, quem é imbecil vai pegar e vai denigrir, vai defamar, e nós estamos vivendo isso aí, né? Hoje. Tanto é que já há mais de um ano, 2 anos já, que Deus colocou esse projeto do podcast Telveritas no meu coração, que eu comecei a gravar reflexões curtas e colocar no Spotify. E ali eu falando com a minha esposa, poxa, eu queria tanto gravar um podcast, porque eu vejo tanta gente falando coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que não edifica. E aí eu queria fazer algo que viesse edificar, pregar o reino de Deus. De certa forma, nós pregamos na igreja, pregamos, mas um conteúdo que viesse edificar vidas. Eu falo assim, eu tenho para mim, né? Tudo tem que ser para glorificar Deus. Tudo. Por exemplo, a gente vê debate na internet que não... Será que Deus está se agradando daquela... Porque se torna até uma bagunça a hora do debate. Não, eu não sou contra debate, tá? Mas se torna bagunça. Pega uns temas que é taxativo, você entendeu? Aí o camarada que quer vir para a igreja, às vezes fica vendo aquilo ali... E se não for para a glória de Deus, cara, não adianta você fazer. Verdade. Ou glorifica, ou você vai aborrecer a Deus, né? Sim. E o que Deus tá achando? O que Deus tá sendo glorificado através disso? Então, eu vejo assim, hoje tem muita coisa que não precisa dos camaradas fazer. Para ganhar, talvez, um seguidor na internet, sabe? Hoje é tudo por um like. Tudo por um like. Né? Tudo por um like, tudo por ser seguido. Eu acho que se a pessoa, ela segue, por exemplo, o podcast Telveritas, ela vai seguir, sabendo que é um conteúdo cristão, que aqui a gente vai falar da palavra de Deus, de família, e que se você quer seguir... Você é livre, né? E assim, é para edificar a sua vida. Que a gente vai falar sobre esses assuntos. A gente não vai falar mal de ninguém. A gente, lógico, que se for alguma coisa que a gente tem que denunciar, né, através da palavra de Deus, nós vamos combater. Porque, querendo ou não, o cristão, ele é um apologeta, né? Eu sou formado em apologética, né?
E eu tenho essa veia, por exemplo, de realmente eu não aceito. Você não engole, né? E aí a gente combate o que? Através da palavra, mas com amor. Os bereanos faziam isso, né? Paulo pregava e eles iam conferir na palavra, né? Exatamente. Até porque você não pode comer... Você come um frango, por exemplo. Você vai comer o osso do frango? Não. Você come? Não vai engasgar. Você engasga, você morre. Exato. Você pega um arroz lá no lixo que a sua mãe jogou, você vai comer? Não. Por quê? Porque tá estragado. Não serve mais. A palavra é a mesma coisa. Exato. A palavra tá lá em Timóteo, que ela é divinamente inspirada por Deus. E um pastor estava ministrando e eu observei. Ele falou, dá um toque no seu instrumento aí de qualquer jeito. Não tem nota. Não dá um som legal, né? Sim. Quem é músico aqui vai falar isso aí. Mas se você der uma nota, você já muda totalmente. Verdade. Quando você dá nota no instrumento, que você vai dar direção para um hino, por exemplo, isso é a palavra de Deus. Ela é divinamente inspirada por Deus. Por isso que ela se renova a cada manhã. Você pode pregar o mesmo texto 10 vezes. As 10 vezes você não vai falar a mesma coisa. Deus vai falar de forma por diferente. mais que você decora, a palavra é a mesma. Por mais que você decora, você não vai falar a mesma coisa. A palavra é a mesma, mas a iluminação é para aquele dia diferente. É diferente. Porque Deus quer falar nas entrelinhas. Verdade. Quando um pastor falou, quando você abre a Bíblia, ela te abre primeiro. Só ela tem o poder de fazer isso aí. Só ela tem o poder. É o único livro que tentaram queimar e não pegava fogo. É a Bíblia. É o livro que você lê com o autor tá presente, ele tá do lado, ele tá quando você fala uma coisa errada, ele vem aqui e te pegou pesado, falou demais. Por quê? Ele dosa. Você já tomou café gelado? Assim, frio? Sim. Você já tomei, mas é ruim. É ruim. Ele tomei volta. sem querer, sabe? Eu achei que tava aqui. Você já tomou água morna? Volta. Ruim, Jesus falou para a igreja de Laodiceia, você não é nem quente e nem frio. Não dá para tomar. É intomável. Não desce, não vai. E eu vou vomitar da minha boca. Por quê? Você é miserável, pobre, cego e nu. E desgraçado. A palavra vai dizer, vai falar nesse termo. Porque parece que desgraçado é um termo assim de um palavrão. Não, é uma coisa sem graça. Exato. Né? E Deus não quer isso de nenhum pregador. Deus não chamou ninguém para sofrer. No termo assim, de você ter que ficar mendigando para pregar, mendigando para oferta, você estipular a oferta. Porque hoje nós estamos vendo isso. Né? A pessoa estipula quanto que ela quer ganhar. Deus não quer isso. Deus não quer isso. É triste falar, porque tem muita ilusão, gente né? que é sério, vive do evangelho, e é tudo jogado no mesmo tacho. Exatamente. Entendeu? Porque tem muita gente sério, tem muito pregador sério, né? E aí, às vezes, essa pessoa paga o preço pelos mau caráter, né? Pessoas que estão aí zombando da fé, fazendo as pessoas fazer votos sem Deus ter mandado. Porque isso aí tinha nos tempos de Jesus, tinha nos tempos de Paulo, e eles combatendo, ele vai falar para uma igreja, olha, tem muito falso mestre no meio de vós. Toma cuidado, discerne bem. Por quê? A igreja não era do Paulo. A igreja é de Jesus. E quando a igreja é de Jesus, ele que coordena a igreja. Verdade. Ele fala do jeito que ele quer. E quando o homem não vai pelo caminho que Deus quer e não fala o que Deus quer, Deus vai usar a jumenta para falar. Você tá entendendo? Então é desse jeito que Deus... as pedras, né? Deus ele é Deus. Deus, ele é Deus. Não adianta. Nós precisamos dele, né? Nós é dependente 100% de Deus. Até porque se ele tirar um fôlego nosso, nós vamos cair duro no chão. Verdade. Né? A gente engasga com o hálito nosso. Com a nossa saliva. Então, eu vejo assim, Deus é tudo. O homem é nada. Por isso que o João Batista falou assim, é necessário que eu diminua e que o Senhor cresça. Porque ele era somente um instrumento na mão de Deus.
Glória a Deus, meu Pai. Tanta coisa boa aqui que a gente está ouvindo, né? Glorificado e exaltado seja o nome de Deus, né? A gente não vai ficar só nesse episódio, meu amigo. Você vai ter que voltar mais vezes aí. Já passou o horário. É muito rápido, passa rápido, mas assim, a gente quer agradecer, né? A sua presença aqui. É muito agradável, né? Falar das coisas de Deus é agradável, né? É verdade. E eu quero agradecer, né, todo o apoio. Tem uns pastores aqui também aqui que estão na retaguarda, pastor Douglas, pastor né? Marcelo, seu filho Tiago, que está aqui acompanhando aqui ao vivo. Eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam esse podcast, esse episódio. Que Deus venha abençoar grandemente sua vida, sua casa, sua família. Compartilhe esse conteúdo, siga nós nas redes sociais. E que o nome de Deus continue sendo glorificado na vida de vocês. Antes de encerrar, pastor, manda uma palavra rápida para o pessoal que está ouvindo esse podcast, está acompanhando, para essa geração. Uma palavra do seu coração para eles. Uma palavra rápida. A Bíblia fala assim, ó. Determinado tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará no seu caminho. Né? Então, tudo que você determinar, não determinar Deus, mas determinar para você, eu preciso avançar, eu preciso galgar, eu preciso ir para frente, com Deus na frente, você pode ter certeza que a luz vai brilhar no seu caminho. Glória a Deus. E Deus brilhou no caminho de Jó, Jó sofreu e Jó venceu. Né? Então, se Jó, que ele chegou no último estado e venceu, você que está aí, você vai vencer também. Eu não falo vencer materialmente, não. Eu falo vencer espiritualmente, glória todos os dias, né? Eterna. Deus abençoe. Eu falei tanto de família, eu não posso deixar de mandar um beijo para minha família, né? Para minha esposa, para os meus filhos, um beijão. E eu conto muito com vocês. E eu espero que vocês tenham muita paciência comigo. Glória a Deus. Também mando um beijo para minha família, minha esposa, irmã Naira, meus filhos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até o próximo episódio.